falamos no primeiro bloco a respeito da primeira classificação. Classificação importante. Condomínio é o gênero de duas espécies, pelo menos nessa primeira classificação. Nessa primeira classificação existe a classificação do condomínio geral. Já explicamos que é uma classificação importante. Tem a ver com direito às sucessões, tem a ver com direito empresarial, né, tem a ver com muita coisa, muitos assuntos pertinentes à nossa pós, que nós vamos estudar, inclusive, em temas exclusivos. E tem o condomínio edilício, que também nos interessa muito, porque o condomínio edilício, hoje, atualmente, é sim um modelo residencial comercial em maior expansão, né? Realmente não para de crescer, cada vez mais aumenta o número de condomínios e só tende a aumentar. E daí surgem grandes negócios para todo mundo, administradora, síndico, advogados, corretores. Então, por isso é um assunto que a gente precisa dominar de fato, né? Temos que dominar de verdade, tá? Falei aqui também no primeiro bloco que o condomínio, o edilício, é estudado no artigo 1331, né? O condomínio em geral, né? 1331 até o 1358, e nós vamos passar por todos esses artigos aqui de forma bem didática para você, tá bom? Vamos lá. Volto aqui então no conceito, né, de condomínio edilício, tá? Eu já falei aqui que sempre vai existir áreas comuns e áreas privadas, e sempre essas áreas privadas serão consideradas unidades autônomas, com a vaga de garagem unificada ou a vaga de garagem separada. Lembra você também que outro conceito que eu gosto muito, que o condomínio é a união de unidades autônomas para se tornar uma área maior. Também enxergo o condomínio assim. Eu reúno todas aquelas áreas autônomas e consigo transformar num espaço ainda maior, tá? Então gosto muito desse conceito aqui também. Vamos lá, vamos trazer o conceito então, que eu também uso nos meus artigos. Vamos lá. Condomínio edilício é o condomínio que existe coproprietários, onde possuem propriedades comuns e privadas, sempre vinculadas e conexas às unidades autônomas, que formam de forma conjunta uma unidade maior, que é o que eu falei, né? Ele deve possuir documentos de instituição, a incorporação, e os documentos obrigatórios, como convenção condominial e regimento interno, além de obedecer às regras específicas do artigo 1331 até o 1358, ok? Então, isso é o condomínio edilício. Vale a pena bater um papo aqui. Deixa de lado essa classificação, que você já entendeu tudo, eu sei que você tá fera, hein? Pergunto para você, professor Júlio, fala para mim, pergunto, o que é condomínio edilício? Condomínio edilício é o condomínio que possui áreas privadas e áreas comuns. Não é isso? Totalmente regrado por lei. Legal? O que é condomínio edilício? É o condomínio que possui áreas privadas e áreas comuns, os proprietários possuem áreas privadas e áreas comuns, copropriedade de áreas privadas e áreas comuns, vinculados a unidades autônomas, para transformar num espaço ainda maior. Esse é o melhor conceito, mais didático, tá? Pergunta a você, o que é condomínio geral? É o condomínio que pode ser criado em diversas situações, por lei ou de forma voluntária. Legal? Esquece essa classificação de forma bem didática, bem tranquila, pós é gostoso por causa disso. Vamos tratar aqui da segunda classificação, tá? Da segunda classificação. Nessa segunda classificação, eu quero tratar com você a respeito do condomínio necessário e o condomínio voluntário. Classificação que é dada também por muitos doutrinadores, tá? O condomínio necessário, o nome já diz, né? É compulsório, é obrigatório. Tem que ser condomínio. Condomínio necessário. Tem que ser condomínio. Eu estou falando de um condomínio que eu sou obrigado, tem que ser condomínio, né? Necessário, compulsório, obrigatório. Já o condomínio voluntário é aquele que não precisa ser condomínio. A lei não obriga. Eu transformo em um condomínio. No Brasil acontece muito, irmãos, pais se reúnem, compram um imóvel e fazem várias casinhas dentro daquele imóvel. É condomínio, só que é voluntário, a lei não obrigou. Eles fizeram para viver entre eles, de forma mais segura, harmônica. Ou ainda o pequeno construtor, que faz condomínio pequeno, né? Com aquela kitnet com 6 casinhas, 6 kitnets, 9 kitnets, não deixa de ser um condomínio, mas um condomínio voluntário. Tá bom, ok? Já o condomínio necessário é o condomínio, normalmente o edilício, porque ele já nasce totalmente regrado. Antes, que tem que ter o registro da incorporação, e após, né, diante dos seus direitos e obrigações dos condôminos um com o outro, tá bom? Além dos espaços e as regras internas também. Inclusive o condomínio edilício, o condomínio necessário, tem que ter convenção condominial, tem que ter regimento interno, ou seja, são regras específicas, né? Regras que criam formalização. Então, por isso é tão preocupante, né? Você
advogar, você ser corretor, não entender nada de condomínio, investidor. Por isso eu falo que essa aula é muito importante para que possamos fazer boas transações e negócios imobiliários, tá bom? Vamos lá. Deixa eu trazer alguns conceitos importantes, tá? Esse conceito, condomínio necessário e voluntário, ele se dá em relação à sua origem, tá? Então a sua origem é uma classificação dada à origem do condomínio. Necessário ou voluntário, fechado? Vamos lá, conceito do meu livro. O condomínio voluntário é estabelecido por uma união de vontades, ou seja, decorre de acordo entre os condôminos, por livre e espontânea vontade. Parentes, pais, amigos, né? Cria um condomínio ali para viver talvez uma segurança maior. Algumas pessoas me falaram rua sem saída, né? A rua sem saída pode ser chamada de condomínio também. É que hoje existem várias normas municipais, em São Paulo inclusive, que proíbe, né, você colocar um portão naquela rua sem saída. Existe uma proibição. E aí teve uma de segurança, teve alterações na lei, uma discussão danada, né? Em regra geral, em muitos lugares é proibido você tampar, fechar aquela rua sem saída. Mas se você conseguir fechar, pronto, ali vira um condomínio sim. Um condomínio necessário, não é um condomínio, na verdade não é um condomínio necessário, é um condomínio voluntário, né? Não é um condomínio obrigatório. Necessário é quando é obrigatório, que é o edilício, né, gente? Então, essa rua sem saída que é fechada é um condomínio voluntário, tá? Legal. Vamos lá, classificação então, classificação importante, hein? Quando eu falo de condomínio necessário, é o condomínio imposto. Voluntário, o nome já diz. Amigavelmente é feito por livre e espontânea vontade. Volta aqui no conceito, condomínio voluntário então. Condomínio voluntário é estabelecido por uma união de vontades, ou seja, decorre de um acordo entre as partes, os condôminos. Um grupo de amigos, como exemplo, pode comprar um imóvel para investir e fazer um condomínio, ok? Vamos para a classificação e o conceito de condomínio necessário. Então, vou usar o que eu uso no meu livro também. O condomínio necessário é aquele obrigatório em situações específicas e decorre de formalismo, ou seja, determinação legal. É uma sequência inevitável. Ou seja, o condomínio necessário, que é o edilício, não tem choro e nem vela. Tem que seguir as regras e pronto. Para construir e para conviver, tá bom? Então, ele é imposto realmente, cheio de regras. A lei, não é isso? Tão importante aqui. E essas regras vão tratar de tudo, né? Da convivência, do representante, no caso o síndico, de tudo, parede, distância. Quando a gente fala de direito condominial, não é só direito não, gente. Nós temos aí as NRs, né? Da construção, que nós vamos falar também sobre isso. Então tem muita coisa para estudar, ok? Vamos lá. Próxima classificação que eu quero dar para você, depois dessa classificação da origem, é a classificação que se dá a objeto ou finalidade. O condomínio, nós falamos da primeira classificação, que é a classificação doutrinária, edilício e geral. A segunda classificação é quanto à sua origem, necessária ou necessária, e voluntária ou voluntária. E a terceira classificação que nós vamos tratar é em relação à sua finalidade. O condomínio pode ser instituído para exclusivamente ser um condomínio residencial. O condomínio também pode ser construído para ser um condomínio exclusivamente comercial. Isso acontece muito também, comercial. E atualmente nós temos modelos novos, né? As coisas não param, né, gente? Toda hora ideia nova, algo novo. Nós temos os condomínios híbridos, ou chamados mistos. Eu vi esses dias um nome que eu gostei bastante, viu? De um doutrinador. Eu sempre trago essas novidades para você. Aqui, ó. Condomínio multimodal. Chique, né? Tem que fazer biquinho, hein? Condomínio multimodal. Professor, o que é o condomínio multimodal? É um misto, né, gente? É um misto, é o híbrido. É aquele condomínio que tem gente que tem comércio, tem gente que mora e também tem loja. É muito comum hoje, nas grandes metrópoles, na última aula que eu fui dar em Campo Grande, uma aluna, né, levou o professor para conhecer o bairro, uma aluna e um aluno, o Jairo e a Maída, o casal, me levou para conhecer o bairro. E tinha um condomínio que estava sendo construído e embaixo várias lojas. E é uma boa sacada, né, gente, do construtor. É muito bom isso para o síndico, para os condôminos, porque se tem várias lojas que vão ser alugadas, isso vai impactar no valor do condomínio. Ou seja, os moradores vão conseguir ter mais segurança, mais luxo, mais benfeitorias, e o condomínio vai ser muito baixo, né? O valor de custo vai ser muito baixo. Então, hoje virou moda as construtoras, as incorporadoras,
fazerem um prédio, né, e de fato, né, fazem esse prédio mais cheio de lojas para que o condomínio tenha receita, entrada, né, liquidez. Então virou moda. Muitos condomínios têm lojinha lá dentro. Grandes condomínios têm banca de jornal, tem até açougue, né? O professor foi num condomínio há pouco tempo atrás, numa assembleia, numa reunião, fui como advogado, e nesse condomínio tinha até mercado, açougue. Eu achei muito legal. Então nós temos aí um negócio condominial, os negócios, as transações condominiais só tendem a crescer, né, gente? Cada vez aumenta mais esse volume de negócios. E hoje, o negócio do momento é o condomínio híbrido, o modal, gostei desse nome, né? O multimodal. Né? Multimodal quer dizer o condomínio híbrido. Ele tem moradores residenciais, tem proprietários de imóveis comerciais, ele é totalmente híbrido. No Brasil, foi feita uma pesquisa recente, nós temos pelo menos já 8% de condomínios que existem, que além do sujeito, o proprietário não ter que pagar condomínio, eles recebem. Que legal, hein, gente? Já pensou você morar num condomínio, não tem condomínio, porque ele é autossuficiente e tem mais, ainda ele gera liquidez. Então isso também é possível, hein? Ou seja, parte do valor que entra, depois de suprir os gastos, né? Então supre todos os gastos do condomínio. O que sobra, 50% vai para um fundo de caixa, ou 30%, e o restante vai ser dividido de forma igualitária aos condôminos. Ou seja, é muito legal também. Aí é um baita investimento, ou seja, você mora e ainda recebe para morar. Que beleza, né? Então nós já temos aí uma quantidade interessante. Hoje é possível separar, né, aquele caixinha, aquele fluxo de caixa do condomínio e receber como receita. Existe até isso, tá? Então, 3 classificações importantes que nós temos em relação à finalidade, objeto. 3 classificações diferentes. Condomínio comercial, industrial, empresarial, também pode receber esse nome. Condomínio exclusivamente residencial. E o condomínio, que é chamado de híbrido, misto ou multimodal. Né? Então, multimodal também, tá? Então, 3 classificações importantes também. Quero lembrar você também que esse condomínio, que foi feito numa metrópole em São Paulo, ele fez um shopping embaixo, né? Uma região de muita procura, foi feito um shopping, uma galeria, né? Com cara de shopping. E também esse condomínio hoje conseguiu, depois da entrega da obra pronta, conseguiu atingir um caixa de quase 1 milhão, em virtude dos aluguéis que recebe. Olha que legal, já pensou? Você, síndico, olha para o caixa, nossa, tem 1 milhão lá, só precisa tomar cuidado para o síndico não fugir com o dinheiro, né? Então tem isso, né? Brincadeiras à parte, mas que legal, né? Então cada vez mais nós temos aí condomínios que, além de autossustentáveis, condomínios que podem gerar receita em virtude dessa modalidade modal, híbrida, mista, tá? É uma situação real, legal? Falei para você que esse assunto é muito bacana, é muito legal, né? Vamos lá. Outra classificação que eu quero tratar com você, também uma classificação importante, existe a classificação do condomínio fechado, tá? Cuidado, hein? Condomínio fechado, eu não posso fazer confusão. Deixa eu primeiro aqui ler o conceito de condomínio fechado para você entender. Porque é muito falado, né? Eu moro no condomínio fechado. E aí a pergunta é, professor Júlio, o condomínio fechado é condomínio de lixo? É condomínio geral? O que é o condomínio fechado? Então vamos lá, vamos à resposta? Vamos lá no meu artigo aqui. Também aparece no material para você, hein? Condomínio fechado é aquele em que um proprietário compra uma fração ideal que engloba a área de uso privado e a área de uso comum, espaço de lazer, área verde, né? Hoje em dia tem muitas áreas para passear com o cachorrinho, área de acesso, né? Então, esse condômino, o proprietário adquire, compra essa fração ideal e consegue fechar o acesso, por isso chamado condomínio fechado, ok? Outra classificação também para ficar didático, o proprietário tem poderes sobre sua unidade e sobre as demais áreas, rateadas conforme fração de cada um. Outra característica do condomínio fechado, anota aí, o acesso ao condomínio fechado não é aberto ao público, não é aberto, ou seja, pode ser restringido conforme as leis condominiais. Isso porque suas áreas internas são privadas de responsabilidade direta dos condôminos. No condomínio fechado, tal qual em um edifício, os proprietários da fração ideal são responsáveis pelas despesas mensais, tais como um edifício. Então, na verdade, para ser sincero,
O condomínio fechado que todo mundo fala, que hoje é muito comum, em São Paulo tem a área de Alphaville, outros estados também tem Alphaville para todo lado. O condomínio fechado não posso confundir com o condomínio edilício, não. O edilício, ele nasce através de lei e segue várias regras previstas no Código Civil. O condomínio fechado não pode, na minha opinião, de muitos doutrinadores, ser confundido com o condomínio edilício. Ou seja, existem regras parecidas, é uma área, cada um tem a sua casa, pode ser casas iguais ou não, cada um faz o seu jeito, mas é uma área onde cada um paga, né, um valor proporcional à sua fração ideal, o tamanho da sua casa, para investir em segurança, manutenção, conservação, limpeza, mas não pode ser considerado condomínio necessário e também não pode ser considerado condomínio edilício, porque não foi uma incorporação. Ou seja, eu fui comprando e eu fiz uma espécie de condomínio fechado para dar mais segurança. É diferente, tá? O condomínio fechado tem a classificação fechado, mas não pode ser confundido com outras espécies de condomínio. É uma classificação muito restrita à conexão com outras classificações, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Outro detalhe importante que eu queria dividir com você, eu não posso confundir condomínio fechado com loteamento fechado. São situações diferentes, produtos diferentes do mercado dos negócios imobiliários, tá, gente? Então, cuidado com isso. Também vale a pena a gente bater um papo. Mais uma classificação importante que eu queria dividir com você é o condomínio horizontal e vertical. Sempre vai existir essa confusão, né? Condomínio horizontal e vertical. Eu pergunto para você se o condomínio edilício é condomínio vertical ou horizontal. Qual que é a resposta? Né? Cuidado porque essa classificaçãozinha, vertical e horizontal, muitas vezes nós levamos para o lado inverso, né? Nós criamos uma confusão. Então vamos lá. Como nós vamos classificar? Qual que é a diferença do condomínio horizontal e do condomínio vertical? Tá? Vamos usar o conceito que aparece no meu livro também. Ao contrário de que todo mundo pensa, o condomínio vertical não são os prédios. O vertical não são os prédios. Distribuídos em andares construídos uns sobre os outros, como salas comerciais e imóveis residenciais. Na verdade, eles são condomínio horizontal. Então a resposta está aí. O condomínio edilício que a gente está acostumado é um condomínio que recebe a classificação de horizontal. Então se você mora em apartamento, se você tem comércio em apartamento, é um apartamento horizontal, é um condomínio horizontal, tá? Alguns falam apartamento horizontal, certo? É condomínio horizontal, tá bom? Já o plano, olha que interessante que eu falo no meu artigo, ó. Na verdade, eles são um condomínio horizontal, já que o plano que os separa é horizontal, ok? Por isso essa regra, condomínio horizontal. O teto de um andar é o chão do outro. E é verdade, né? O teto do andar é o chão do outro. O meu teto é o chão do... O meu teto é o chão do outro e o meu piso é o teto do outro, não é isso? Então essa é a classificação bem dada. Por isso nós erramos muito nessa classificação aqui, tá bom? Então são duas classificações importantes aqui também, horizontal e vertical. Legal, né, gente? Bom, pelo menos de conceito de condomínio, dá pra gente entender quais são as espécies. Falamos aqui do condomínio geral, você já entendeu. Falamos aqui do condomínio conhecido como condomínio edilício, que é o mais polêmico, mais contraditório. Falamos da classificação em relação à finalidade, comercial, residencial, híbrido, misto, multimodal. Falamos da classificação do condomínio horizontal e vertical, inclusive sobre essa confusão. Condomínio fechado também, condomínio necessário e voluntário. São as classificações que nós temos hoje. A doutrina, a jurisprudência, traz essas classificações para nós aqui. Então nós temos essas classificações, são classificações importantes, tá bom? Vamos lá, vamos bater um papo agora sobre o representante do condomínio. O representante do condomínio. Professor Júlio, é obrigado ter síndico? Já respondi para você. Sim, é obrigado. O condomínio edilício, estou falando de edilício, não o geral. O geral não tem que ter representante, né, gente? O edilício, ele é obrigado a ter um representante. Aí você vai falar para mim, e o condomínio fechado é obrigado a ter representante? Não. Não, porque a lei, que é o Código Civil, os artigos que você já anotou no seu caderno, eles vão regulamentar o condomínio edilício. E o condomínio edilício tem que ter síndico, tem que ter um representante legal. Quando eu falo de representante legal, é o síndico. O condomínio não é obrigado a ter administradora de bens, não é obrigado. Ou de condomínio, não é obrigado. É um serviço facultativo. Se o síndico e os condôminos quiserem contratar, ótimo. Se não quiser, o síndico pode tocar sozinho o barco, tá?
Claro que ele nunca vai conseguir tocar sozinho, vai precisar de um bom contador, um bom advogado, senão não dá conta mesmo, né? Quando eu falo de síndico, tem que ter. Uma bobagem que é falada, professor Júlio, o inquilino não pode ser síndico. Não é verdade, tá? O inquilino pode ser síndico, sim. Professor, mas peraí, eu estou fazendo a sua posse com muito amor e carinho, e na convenção do condomínio que eu sou advogado está escrito lá que ele não pode. Essa cláusula, dentro da convenção, ela é abusiva, tá? Ela é abusiva. Porque, pensa comigo, a convenção e o regimento interno não pode criar uma afronta à lei. Não pode. Não pode mesmo. Então essa cláusula eu te garanto que é uma cláusula abusiva. O inquilino, ele tem direito, sim, de concorrer à eleição de síndico e se ganhar ele pode assumir, tá? Não existe proibição. Qualquer proibição numa convenção ou qualquer cláusula seria totalmente abusivo mesmo, tá? Então cuidado com essa informação, porque é uma informação errada, é um boato bobo. Pode sim. Outro detalhe importante que eu queria falar com você também é a respeito do síndico. Eu não sei porquê, muita gente acha que o síndico não pode ser remunerado. Claro que pode, tá? Claro que isso tem que ser autorizado na convenção. E muito síndico altera a convenção para receber. No passado, quem que era o síndico? Normalmente aquele senhor aposentado, aquela senhora aposentada, era o síndico, não é isso? Para distrair. Hoje não. Hoje o síndico não pode mais ser aquela pessoa aposentada, que não entende nada de condomínio, de gestão. Tem que ser um profissional. Nós já falamos aqui que tem condomínio que tem mais de 140 funcionários. Então esse síndico, ele precisa ter conhecimento básico. A lei não exige grau, formação, não exige nada. Exige que tem que ter um síndico. Mas alguém que não esteja preparado se habilitar a ser síndico é um grande risco, né? Por isso eu quero ser muito sincero com você. Você, para ser síndico, tem que ter noções, no mínimo, noções jurídicas. No mínimo. Depois vem as noções psicológicas, né? Para saber lidar com todo mundo. Entender um pouquinho de engenharia, construção civil. É a realidade, né, gente? Hoje nós temos a figura do síndico, que pode ser remunerado ou não. Normalmente o síndico é remunerado. Por que surgiu a remuneração? Deixa o professor pegar a cadeira aqui, ó. Por que surgiu a remuneração do síndico? Por quê? Porque ninguém queria ser síndico, né, gente? Ninguém queria ser síndico. Então, o iluminado falou, opa, deixa eu colocar lá como síndico remunerado. E aí, muitas pessoas desempregadas, né, ou precisando de dinheiro, falou, opa, síndico é dor de cabeça, mas pelo menos é remunerado. Vou tentar ser, vou me candidatar. Interessante, né? Então o síndico pode ser remunerado desde que a convenção autorize, esteja na convenção. E aí surge, de 30 anos para cá, a figura do síndico profissional. Tem síndico profissional que ganha muito mais que advogado, corretor, verdade. O síndico profissional é aquele profissional que não mora no prédio, não mora no condomínio, mas ele presta serviço de síndico. Então hoje nós temos o síndico votado, que pode ser remunerado ou não, que pode ter isenção de condomínio ou não, e temos o síndico profissional, que é uma figura que ganha cada vez mais espaço no Brasil. Lembrando que o síndico profissional é aquele profissional que vive disso, ele recebe um salário, né? Ele tem a salinha lá no condomínio quando ele precisa usar, fazer reunião, tá bom? Síndico profissional. Depois, vamos lá. Além do síndico profissional, o síndico de carreira, que é o síndico que vive dessa profissão, surge aí as administradoras, né? As administradoras surgiram até antes do síndico profissional. Mas a administradora você não é obrigado a ter uma administradora. A convenção pode até mencionar, né, obrigar a ter uma administradora, que não é muito comum. Então, a administradora, muitas vezes, que tem campo nesse mercado, temos vários investidores de administradora, temos donos, proprietários de administradoras, aqui fazendo a nossa pós, mas lembra você que a administradora não é obrigada, né? Na verdade, o condomínio não é obrigado a ter uma administradora. Por isso, ainda existe, sim, muitos condomínios sem administradora, direto com o síndico e com o contador. Quando o síndico assume, ele ganha a eleição, lembrando que é 2 anos e pode ser renovado por mais 2 anos, e aí me fizeram uma pergunta, professor Júlio, o síndico ele pode ser reeleito só de uma vez, né? Não. A lei, ela não fala nada, não missa, fala que ele pode se reeleger. Então, o síndico pode ficar se candidatando ad eterno. Eu conheço um síndico que já está 12 anos como síndico no prédio. A lei fala que o mandato, não é mandado, o mandado é ordem judicial, o mandado, né, é ordem judicial, mandato é representação, é de 2 anos e pode ser renovado. Então cabe a reeleição e a reeleição da reeleição. É perfeitamente possível, tá bom? Quando eu falo da figura do síndico, quando você, seu cliente,
assume como síndico, vou voltar na dica de ouro, hein? Vou voltar na dica de ouro. Você vai ser síndico ou você vai ser um laranja? O seu cliente vai ser um laranja. Quando você assume o cargo de síndico, principalmente que ficou na mão de uma pessoa há muitos anos, a primeira coisa que você tem que fazer como síndico, a primeira postura sua, é pedir uma auditoria contábil. Sabe por quê? Porque se o outro síndico fez algo errado, vai sobrar para você. Então você precisa provar logo na sua chegada, na sua entrada, quando você assume o cargo. Tem que fazer auditoria. Não custa muito e faz a diferença. E o ideal é que o condomínio sempre sofra auditoria. Tem que ser, tem que fazer, tá? Então acorda aí, síndico, seu cliente é síndico, orienta ele, hein? Você que é advogado de condomínio, fala pro seu cliente, você já fez uma auditoria contábil? Então faça, porque senão vai sobrar para você, pro seu cliente, tá? Além da auditoria contábil, eu oriento fazer uma auditoria também estrutural. Já falei aqui, lá no começo da aula, no primeiro bloco, que se uma varanda, se um pedaço de alguma coisa cair na cabeça de alguém, o síndico, mesmo sem ter pegado numa arma, tem dado um tiro, ele vai responder por homicídio. Não doloso, culposo, mas vai responder. Olha a bucha, já pensou se entra e acontece uma fatalidade dessa? E outra coisa, né, gente? Tem que fazer uma auditoria estrutural com constância, a cada 2 anos. É importante, né? Prédio, se algo der errado, é que nem avião, né? Muito difícil de acontecer, mas se acontecer, realmente não vai sobrar gente para contar a história. Então, síndico, por favor, advogado, corretor, avisa seu cliente. Assumiu como síndico? Opa, sou síndico. Ufa, vou respirar. Qual que é o meu primeiro passo? Pedir uma auditoria contábil. Segundo passo, pedir uma auditoria estrutural. Ah, mas custa dinheiro? Custa, mas é necessário. E outra, você está fazendo para garantir você, o conselho e os condôminos. Não é dinheiro jogado fora, não é invenção, não. É algo importante. E a terceira, né, ou o terceiro passo que você pode chamar, sim, é a atualização da convenção, né, gente? Da convenção, do regimento interno. Quantos condomínios têm a convenção totalmente desatualizada? E sabe por quê? Porque a construtora ela é obrigada a fazer convenção, você sabe disso. A construtora, a incorporadora. Só que é copia e cola, né? Então não é tratando de cada caso específico, é uma convenção muito mal feita. Por isso as convenções, quando não são atualizadas, elas deixam a desejar, elas são omissas. O professor teve acesso a uma convenção que tinha a obrigatoriedade dentro da convenção de ter um espaço para se esconder de ataques aéreos. Porque você sabe que em São Paulo nós tivemos uma guerra, né? Em São Paulo. E naquela época, o condomínio antigo, na convenção estava lá que tinha que ter um espaço subterrâneo para fugir desses bombardeios. Olha só como essa convenção estava totalmente desatualizada. É uma realidade, não estou brincando não. Então por isso, os 3 primeiros passos do síndico. Primeiro passo, pedir, exigir uma auditoria contábil. Segundo, estrutural, é um engenheiro que faz isso, engenheiro civil. E o terceiro passo, ver a convenção e pedir a atualização dela, tá? O home office, regulamentar o trabalho, é muito importante, faz toda a diferença. Eu espero você no terceiro bloco para que possamos continuar esse assunto tão importante. Um abraço e até já.